Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Heloísa Caetano, boa noite. Boa noite, Adriana Alvarenga. Boa noite, Silvano Braga. Ajeitando aqui para nós. Boa noite também para Lucélia. Boa noite, Márcia, Cirilo e Paulo, sejam bem-vindos. Olá, Leda. Joana Carneiro, boa noite. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Boa noite, Michele, Gabriel. Sejam muito bem-vindos. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Olá, Ercília, boa noite. Tá certinha, viu, Ercília? Hoje mesmo, dia 24, tá? Pode ficar tranquila. Boa noite, Lilian. Boa noite também, seu Luiz Alberto. Como vai? Tudo bem? Sr. Antônio Onofre, boa noite. Seja muito bem-vindo. Luísa Nalim, boa noite também para você. Olá, Célia, boa noite. Seja bem-vinda. Eveline, Roberta e Gabi, uma boa noite para vocês. Uma boa noite também aqui que nós vamos deixar para alguns companheiros que sempre assistem depois e entram em contato conosco. Falo aqui do Marcos, eu falo também da Maria Aparecida, que sempre está aqui, só que agora surgiu um novo trabalho espiritual, então essas frentes precisam sempre estar realmente ampliando e aumentando. Ótimo trabalho para vocês aí, Maê. Adriana Dantas e a Andréia também, boa noite para vocês. Boa noite, Claudionora, Eliane, Arielle também, se estiver por aí. Boa noite, Maria das Graças. Boa noite também, Valdete. Forte abraço, viu, Valdete, para vocês, toda a família e principalmente o seu irmão. Que as nossas energias e vibrações possam chegar até ele. Olá, Marilza. Boa noite especial para você. Gente, hoje é aniversário da Marilza. Que ela receba também todas essas bênçãos especiais que a espiritualidade sempre dedica. E, claro, né? Sobretudo numa data como essa, que Jesus possa abençoá-la ainda mais. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto e Isabela. Boa noite também, Marcileia. Olá, Celeida, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite também aqui aos compartilhamentos da Marcileia, né? A Fabiana Dove, Fabiana Caldas, a Patrícia e tantos outros que ela sempre compartilha. Aí o Emerson. Olá, Lúcia Venturini, boa noite, seja bem-vinda. A gratidão é nossa sempre, Marilza, por você fazer parte aqui dessa nossa família. Bem, meus queridos companheiros, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a reunião desta noite? Olá também, não falei boa noite para o Márcio Fidelis e para a Salete. Sejam todos muito bem-vindos. Jossanã, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Olá, Edna Bueno, boa noite também para você. Adriana Valéria, eu não sei se eu falei, eu repito, com muito prazer. Olá, Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Wagner, muita paz e muita energia positiva para você, toda a família e em especial o seu irmão. Meus queridos companheiros, vamos então agora nesse instante levarmos o nosso pensamento para agradecermos inicialmente ao nosso Mestre amado e querido Jesus por Ele permitir que todos nós aqui presentes sejamos um membro dessa família que se formou neste período de pandemia, e eu tenho certeza que todos nós temos um carinho especial uns pelos outros. Mesmo sem nos conhecermos pessoalmente, eu tenho certeza que espiritualmente já nos encontramos e muito. E estes laços que a cada dia se estreitam mais entre cada um de nós, vão permitir, desde agora, mas sobretudo no futuro, uma união tão harmônica, uma união tão perfeita, que vai ficar muito mais fácil para cada um de nós
elaborarmos a nossa caminhada, a nossa trajetória rumo à evolução espiritual. Sozinhos, muitas das vezes, nós não somos nada. Não podemos, principalmente com as dificuldades e obstáculos do mundo, mas unidos, nós somos capazes de remover quaisquer obstáculos. A união, a solidariedade, a fraternidade, que está presente em cada coração de cada membro desta família, quando nos unimos em oração e vibrações, nós conseguimos, com certeza, atingir todos os objetivos. De modo muito especial, porque esse nosso desejo sincero de praticar o bem nos une à própria espiritualidade, que multiplica a potencialidade de todas essas vibrações, dessas orações e dessa energia. Por isso, a nossa oração inicial e especial desta noite vai exatamente para a união desta nossa família ao redor dos ensinamentos do Cristo, protegidos e amparados pela espiritualidade, que também faz parte desta família, para que nós estejamos cada vez mais preparados para as dificuldades, para os obstáculos e para atingirmos o objetivo e a meta proposta por cada um, que é evoluir, ser feliz, encontrar a perfeição, o aperfeiçoamento moral e também a capacidade de auxiliarmos aqueles que ainda não despertaram a sua consciência. Que assim seja. Deixando aqui, registrando também o nosso abraço para a Joarina e para o João, os nossos companheiros lá de São Paulo. Boa noite, Selma, Aninha e Adriano, boa noite, José Ricardo, boa noite, Luísa Silva, sejam todos bem-vindos. A Heloísa, inclusive, aqui pedindo para Eloá, para Maria Clara, que elas recebam, né, as nossas vibrações. A Elaine, boa noite, Elaine, seja muito bem-vinda. Que bom que todos nós estamos aqui mais uma vez reunidos, dando sequência neste período que nós elegemos para as nossas reuniões, para o nosso estudo, para o nosso encontro, para as nossas orações. Adriana Costa, boa noite, seja bem-vinda também, Lidiane. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Fabiano, boa noite também, meu amigo, seja bem-vindo. Eliane e Ricardo, e para o Juninho também, o nosso abraço. Joelma Teodoro, Leopoldina, sejam todos muito bem-vindos. Então nós escolhemos, olá daí, boa noite, nós escolhemos esse momento, este período, exatamente para nós estabelecermos essa conexão espiritual junto com a própria espiritualidade e aproveitando para receber ou para relembrar estas informações importantíssimas que muito nos auxiliam nessa nossa trajetória e nessa nossa caminhada. E dia de quinta-feira é dia da gente fazer aquela leitura do Livro dos Espíritos. Nós estamos ali, iniciamos no nosso último encontro o título Relações no Além-Túmulo, a partir da questão 274, exatamente aquele momento, aquelas questões onde Kardec vai perguntar à própria espiritualidade sobre como que funciona o processo de comunicação, as relações mesmo, num sentido mais amplo, dos espíritos e, é claro, principalmente dos espíritos quando estão desencarnados. Mas a gente pode, com muita tranquilidade, trazer também a essência dessas perguntas e respostas para nós estabelecermos, e por que não modificar, se for o caso, as relações que nós possuímos aqui no plano corporal. Boa noite, Ricardinho e Lúcia, sejam muito bem-vindos. Então, nós vimos aquela questão da ascendência moral irresistível, que com certeza eu acho uma das questões mais interessantes desta obra. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos preocupamos e vocês vão ver na sequência dessas questões
que as nossas relações acabam ficando abaladas aqui no plano corporal, porque nós não aceitamos determinadas coisas e, em especial, nós não aceitamos determinadas hierarquias que se estabelecem no nosso plano. Boa noite, Eliane Mateus, seja bem-vinda. Nós não aceitamos por quê? Porque na grande maioria das vezes nós julgamos que determinadas pessoas não são capacitadas ou não têm competência correta e adequada para assumir determinados postos e, sobretudo, postos de liderança, onde deveriam se ocupar na condução da humanidade, na condução de uma empresa, muitas das vezes na condução de uma própria família. Sendo que, na nossa visão, muitos destes, aspas, líderes, não possuem condições de reger a sua própria vida. E nós temos essa dificuldade de aceitar e encarar. Então, por isso que eu acho interessante essa questão 274, quando a espiritualidade fala para Kardec que no plano espiritual, a autoridade que é estabelecida lá é uma autoridade moral. E uma autoridade moral irresistível, ou seja, ninguém consegue resistir, ninguém consegue superar e ninguém vai conseguir se sobrepor a esta moral. Por quê? Porque no plano espiritual está verdadeiramente estabelecido o plano da própria verdade, como a gente viu e vamos continuar vendo, onde nós não temos condições e capacidades de enganar os outros, onde não pode haver nenhum tipo de substituição. Você é aquilo que efetivamente você traz dentro de si. Então, com certeza, se você pertence a uma determinada ordem, daquela ordem que nós estabelecemos, ou melhor, que nós estudamos na escala espírita a partir da questão 100, não tem como. Você não pode querer ou tentar enganar outros para falar, não, eu sou de tal ordem. Isso é impossível. E é claro, a gente vai perceber que é impossível, principalmente para aqueles que estão numa situação também mais consciente, numa situação mais clara, porque existem sim falsos cristos e falsos profetas. Esses enganam principalmente aqueles que estão numa situação inferior, ou numa classe, ou numa ordem inferior. Boa noite, Rosilene, seja bem-vindo, espero que tenha dado certo aí o cadastramento e o seu aviso. Então, nós começamos e trabalhamos essas questões, falamos um pouquinho do orgulho, falamos um pouquinho da inveja e a gente vai voltar a falar dessa inveja também hoje. Falamos, e aliás foi exatamente aí que nós paramos, dessas relações que existem entre os bons e os maus. Eu vou utilizar a expressão que o próprio codificador, pelo menos nas traduções que nós temos, utiliza, que é essa expressão maus. Mas o ideal seria nós talvez tratarmos como inferiores, né? Ou aqueles que ainda não conseguiram despertar a sua consciência para fugir da própria ignorância, tá? Mas vamos utilizar essa expressão. E a gente viu na questão 278 que essas relações entre bons e maus, elas são necessárias principalmente para quê? Para que os bons estejam preparados, aptos a auxiliar aqueles que estão ainda ignorantes, para que eles possam também enxergar, para que eles possam vislumbrar, visualizar a trajetória e o caminho que precisam trilhar para que sejam também felizes. Bom, isso foi aquilo que nós vimos. Hoje a gente já vai iniciar aqui a partir da questão 279. E nessa questão, Kardec quer saber dos espíritos se todos os espíritos eles teriam reciprocamente acesso a todos os lugares, a todos os grupos, a todas as sociedades que são formadas no plano espiritual. E aí a resposta, ela foi muito clara. Por quê? Gente, quando nós falamos em grupos, quando a gente fala em sociedade, quando a gente fala em família, como nós falamos aqui, estamos falando também em sintonia. Nós estamos falando em identidade de sensações, identidade de emoções. Por quê? Porque com certeza os iguais
se atraem. Aqueles que estão no mesmo campo vibratório, eles estão juntos. Então, formam-se grupos, formam-se sociedades, formam-se cidades no plano espiritual. Então, lá no plano espiritual, e aí a gente pode trazer, assim como aqui no plano corporal, abrindo parênteses, nós temos determinadas diferenças. Por quê? Porque aqui a gente utiliza esta persona, ou nós utilizamos a máscara. E essa máscara que nós utilizamos aqui facilita aqueles que quiserem enganar os outros. Tá? Então por isso que a gente vai falar mais como o próprio Kardec traz de lá, mas serve também para cá. Então ele vai dizer o seguinte, que aqueles que são bons, ou seja, quem é bom é que está mais evoluído. Aquele que está mais evoluído, ele tem acesso a todos os grupos, a todas as sociedades, principalmente por quê? Porque, como nós acabamos de dizer, essa relação entre bons e maus ela é necessária, porque os bons precisam ajudar aqueles que são maus a evoluir. Os bons precisam mostrar para os maus que aquelas paixões que eles cultuavam e que muitos ainda cultuam não os leva a lugar nenhum. A frase de Emmanuel que a gente repete aqui várias vezes, ela se casa perfeitamente com essa questão. Gente, as palavras até convencem. Sim, podem convencer num determinado momento, numa determinada situação, mas os exemplos arrastam. Então, a relação, ou este convívio, esse contato entre bons e maus, ele é importante para que esses que ainda se encontram mais atrasados nessa escada evolutiva possam aprender com os bons e seguir a sua caminhada, e seguir a sua trajetória. Boa noite, Joana Camargo, seja também muito bem-vinda. Então, precisamos. Existem os grupos? Sim, existem os grupos. Esses grupos são formados por pessoas da mesma sintonia. E aí, tem um negócio que eu gostaria de dizer, um cientista famoso, inclusive, da era moderna, ele disse certa feita que o simples bater de asas de uma borboleta, veja, uma borboleta é um ser praticamente assim, que não tem nem peso direito, né? Pelo menos para nós, do ponto de vista físico, ele diz que um simples bater de asas de uma borboleta interfere nas leis universais. O que eu estou querendo dizer com isso? Vejam, quando existem os grupos que se reúnem por sintonia, qualquer pessoa que esteja ali diferente daquele grupo, aí tá vendo por que eu falei que a gente pode trazer muita coisa para o lado de cá? Qualquer pessoa que esteja ali com uma vibração diferente, ela vai interferir naquele grupo. Agora, se for uma vibração boa, há uma tendência de uma interferência boa, positiva. Aí vejam bem, você pega, tem um grupo de pessoas que têm objetivos escusos. Aí de repente você coloca um bom ali dentro, e este bom começa a emitir a sua opinião. Vocês vão perceber que num determinado momento o grupo provavelmente vai rachar. Porque alguns vão querer achar, entender que aquele bom que deu a opinião está certo, outros vão discordar. Tá vendo? Isso pode nos ajudar a entender aquela frase de Jesus que a gente vai estudar mais para frente. Eu não vim trazer a paz, e sim a divisão. Por quê? Porque foi uma influência boa, uma influência de um espírito perfeito que veio aqui na Terra. Então, ele estava totalmente numa sintonia diferente da nossa, dos terráqueos. Então, ele iria com certeza provocar uma divisão, porque uns iriam concordar e outros não. Olha para vocês verem como que realmente as coisas funcionam. E tudo está dentro dessa questão que a gente está falando aqui, da 279. Da mesma forma, como a gente tem alguém que é ou que possui energias e vibrações inferiores, quando adentra um determinado grupo, ele vai também influenciar, sobretudo, aqueles que estão mais tendenciosos a seguir aqueles vícios e defeitos. É natural.
A gente não usa muito esse ditado popular que uma maçã podre no meio de uma caixa de maçãs, ela vai contaminar, ou ela tem esse poder de contaminar muitas outras? É por isso também que neste planeta, quando ele passar a ser um planeta de regeneração, aqueles que não pensam ou que não têm o desejo sincero de praticar o bem, eles serão excluídos. Por quê? Porque a sua influência e interferência ainda é muito forte. Né? Como diz uma questão do Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar mais lá para frente também. Os bons são ainda covardes. Por isso que predomina aqueles que têm um caráter, uma personalidade mais forte, mas que estão mais voltados, sobretudo, para o materialismo, que a gente procura ou busca combater neste momento. Então, tá vendo como é que as coisas realmente funcionam? Essas relações além túmulo, elas esclarecem para nós muitas coisas. E a questão 280, Kardec simplesmente dá sequência, tá? Então, qual é a natureza das relações dos bons e dos maus? Ora, os bons têm uma missão. Que missão que é essa? Ajudar aqueles que ainda precisam aprender. Essa é a natureza da relação. Dar as mãos, desenvolver a fraternidade, desenvolver a caridade. A caridade em que sentido? Daquela da questão 886. Benevolência para com todos, indistintamente. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, se não existisse pessoas ainda imperfeitas neste planeta, como é que alguns poderiam dizer ou se achar bons? Agora imagina você num planeta só de pessoas ou seres evoluídos. Você estaria totalmente destoado ali daquele grupo. E você precisaria deles para poder subir. Então, a gente tem que desenvolver essa ideia e, sobretudo, este sentimento da fraternidade nas nossas relações. E aí a gente vai entrar agora por um campo um pouco mais delicado. Por quê? Porque, vejam, Kardec, na questão 281, ele vai perguntar para a espiritualidade por que esses espíritos inferiores se comprazem, por que eles sentem prazer em induzir os outros ao mal. E eu poderia até acrescentar, em muitas vezes, ou em muitas das oportunidades, gente, os espíritos, a Luísa está dizendo que travou lá, eu acho que pode ser só a dela, porque aqui parece que está tudo normal, inclusive eu estou acompanhando os comentários de vários de vocês, ou às vezes as curtidas aqui. Olá, Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Nessa questão 281, além de induzir ao mal, vou dizer que muitos destes espíritos inferiores, eles acabam não só induzindo, como muitas das vezes praticando, tá? E influenciando de uma forma muito mais incisiva aqueles que, não vou dizer que são bons, mas aqueles que ainda estão ali naquela neutralidade. Por quê? Porque, gente, um espírito inferior, ele não é capaz de induzir um espírito bom ao mal. Então, quem que ele pode induzir ao mal? Ele pode induzir o mal e a própria prática deste mal, aqueles seres que estão numa neutralidade. Os bons, jamais, tá? Bom, a pergunta é, por quê? Ai, que bom, Luísa, que voltou. E eu não sei se eu cumprimentei Luísa Silva também, boa noite para você, seja bem-vindo. A pergunta de Kardec é por quê? E aí a gente começa a analisar. E a resposta da espiritualidade foi fantástica. Eles disseram mais ou menos o seguinte: olha, o despeito que estes espíritos possuem é que é a causa deles tentarem induzir os outros ao mal. Eu achei até que a espiritualidade utilizou sim uma palavra
até muito tranquila, muito leve, né? Que foi o despeito, e que eu particularmente, gente, acho que está muito mais ligado à inveja. Sim, na minha opinião, na minha visão. Eu sei que é uma característica ou um vício que a maioria das pessoas tem dificuldades de comentar. Inclusive tem alguns que tem aquela coisa assim, né, de querer inventar uma tal de inveja branca ou... Cuidado com isso. É interessante nós estudarmos um pouquinho. Lógico, eu não vou fazer isso aqui, não vou aprofundar nesse tema, porque a gente teria que estudar, inclusive, muitas outras emoções e, sobretudo, algumas emoções básicas da criatura humana para a gente tentar entender bem a inveja. Então, não vou adentrar, mas simplesmente chamando a atenção para a gente refletir um pouquinho. Por quê? Porque quando Kardec faz essa questão, o porquê determinados espíritos têm essa capacidade e querem induzir ao mal, e eles dizem que é um despeito, por quê? Porque, sobretudo, aqueles que estão numa situação diferente, está causando ou está gerando neles, por conta do seu próprio orgulho, por isso que se diz que o orgulho é o pai de todos os vícios, aquele desejo ou aquela vontade de estar no lugar deles. O que é inveja? A inveja nada mais é do que a gente querer aquilo que o outro tem, a gente querer ser aquilo que o outro é. É mais ou menos isso. E veja que interessante quando Kardec coloca neste capítulo, porque nós estamos falando de relações. A gente está falando de relações, de compartilhamento de sentimentos, de sensações, da vida de uma forma geral. E eu vi inclusive hoje, naquele aplicativo TikTok, uma pequena mensagem do Karnal, que é um filósofo moderno, bem conhecido, e eu achei interessante aquilo que ele colocou no texto dele, que ele diz o seguinte: gente, prestem atenção, ninguém tem inveja de alguém que está longe, ninguém tem inveja de, por exemplo, personagens do passado. E ele ainda brinca, né? Alguém de vocês aqui da plateia tem inveja das conquistas de Júlio César lá na Roma Antiga? Alguns de nós temos inveja, por exemplo, dos anos que Napoleão Bonaparte ficou no poder? Não. Aí ele ainda brinca, né? Mas, quando eu vou me comparar com o meu cunhado, ou quando eu vejo as conquistas do meu vizinho, opa, aí a situação é diferente. Por quê? Porque a gente está falando de relações, e as relações têm essa intimidade. Nós precisamos estar sempre próximos para a gente sentir efetivamente. E aí, ele até ainda fala no finalzinho, porque TikTok são trechos bem curtos, e aí ainda fala no finalzinho que numa pesquisa também recente feita nos Estados Unidos, eles concluíram que praticamente todas as pessoas querem, nos seus respectivos empregos e profissões, ganhar bem. E aí ele falou, mas peraí, qual que é o parâmetro de ganhar bem? O parâmetro de ganhar bem é você ganhar mais do que as pessoas que estão na sua volta, das pessoas que se relacionam contigo. Isso é ganhar bem. Não importa o valor. Não é o valor que eu me preocupo das pessoas que estão à minha volta. Ah, eu estou ganhando mais e melhor do que eles? Então, pronto. Isso é para mostrar essa questão que Kardec coloca aqui sobre essa indução ao mal. Então veja, eu estou indo até assim, um pouco além. Eu estou vendo aqui, o Sr. Luiz colocou aqui, né, orai e vigiai. O Wagner também colocou a mesma coisa aqui, essa necessidade de orarmos e vigiarmos. Sim, a gente tem que ter isso, mas para a gente conseguir orar e vigiar, as informações e o conhecimento são de extrema importância.
Então, às vezes é bom a gente ficar repetindo determinadas lições. Eu tenho certeza que muitos de vocês já estudaram essas questões aqui, já sabem elas de cor e salteado, já cansaram de ler o próprio Evangelho, mas às vezes nós precisamos ficar repetindo para a gente lembrar, para a gente se vigiar e, sobretudo, para nós efetuarmos a nossa reforma interior. A nossa transformação depende disso. Começar a ter hábitos bons, né? Que o Wagner colocou. Começar a desenvolver bons hábitos. E isso a gente começa desenvolvendo bons pensamentos. Tem uma outra questão que eu vou até comentar aqui, mas Jesus foi muito categórico. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu tenho que promover essa transformação. E essa questão 281, ela vai falar exatamente isso para nós. Vamos começar a olhar de uma forma diferente as pessoas que estão à nossa volta. Parar de julgar ou de criticar e muito menos condenar, porque a gente já vem com a condenação prontinha. Isso são hábitos que vai o quê? Simplesmente alimentando esse despeito ou essa inveja. E a gente quer deixar essa classe ou essa ordem de espíritos inferiores. A gente quer passar para a ordem dos espíritos bons, que são muito mais felizes. Então a gente precisa alterar em nós, intimamente, nós temos que alterar em nós essas disposições. E aí nós vamos nos distanciando. E muito pelo contrário, né? Distanciando naquele sentido vibracional. Mas a gente estará sempre perto e podendo exemplificar a todas as pessoas, sobretudo aos inferiores, como também ser feliz. Então, Vero, olha que interessante as reflexões que essa questão e a resposta da 281 do Livro dos Espíritos nos traz. Mas, seguindo, Kardec quer saber, olha, se eu estou falando de relações no além-túmulo, como se comunicam entre si os espíritos? Gente, aqui no plano corporal, nós nos comunicamos através, principalmente, daquelas ferramentas que nós possuímos. Por que eu digo ferramentas que nós possuímos? Porque nem todos são iguais, mas, basicamente, nós utilizamos os símbolos. Utilizamos os símbolos para poder nos comunicarmos. A fala é um símbolo. Tanto assim, não é que eu tenho um símbolo em português, eu tenho símbolos diferentes no inglês, eu tenho símbolos diferentes no espanhol. Ou seja, a forma de falar são símbolos que nós utilizamos. A própria escrita. Às vezes, um olhar. Esta é a forma de nós nos comunicarmos aqui no plano físico e no plano espiritual. Kardec falou, como que os espíritos se comunicam? Lá, gente, a comunicação, ela é através do fluido universal. Como é que eu poderia dizer para vocês? É como se fosse assim, olha, você pensa, aquilo que você pensou, aí a gente vai naquela expressão do Livro dos Médiuns, você fotografa e registra no fluido universal que nos envolve. E aquele registro, ele é visto, ele é identificado por uma outra pessoa. E uma outra pessoa que está naquela mesma faixa vibracional sua, ou às vezes que está numa faixa acima, ela consegue ver. Se tiver numa faixa abaixo e dependendo do pensamento, ele não vai ser registrado, ele não vai ser visto. Então, aquilo que você pensa, você simplesmente, exatamente, Joana, tela mental. Você pensa, você automaticamente já lança aquilo no fluido, nessa tela mental, né, no fluido universal, e o outro capta. Você não precisa nem falar, não há necessidade destes símbolos que nós temos lá, aqui, desculpa, no mundo corporal, tá? Então, o veículo de comunicação lá é o fluido cósmico através dos nossos próprios pensamentos. E aí vem Kardec falando na questão 283, ou melhor, perguntando,
podem os espíritos dissimular os seus pensamentos? E, por exemplo, eles podem escondê-los dos outros? A gente já vai ver. Deixa eu só ver aqui o que a Luísa colocou aqui, que ela entende a inveja branca como uma brincadeira, querendo dizer apenas aquilo que seria bom para mim, mas de forma alguma querer aquilo. Sim, mas tem outras pessoas, Luísa Silva, que encaram e que vão explicar, principalmente psicólogos, que vão explicar essa inveja branca como assim, aquela coisa que aquelas características que você identifica na outra pessoa, que você não está querendo para você, mas que você deseja também adquirir. Então tem gente que coloca inveja branca nisso. Não, eu não estou prejudicando, mas aquilo eu também quero desenvolver. Seria um pouquinho assim da ambição junto. Você não deseja o que é dela, mas você deseja também alcançar. Então tem gente que coloca esta inveja branca também nesse sentido, tá? Por isso que eu falei para vocês, não vamos aprofundar, por quê? Porque nós teríamos que estudar muito mais coisas para a gente conseguir entender e tudo isso, né? E a Valdete ainda coloca aqui um ditado, né, da mãe dela: certas orações não passam do telhado. É realmente isso. E o Wagner confirmando essas lembranças. Bom, então, indo a essa questão de Kardec, provavelmente a última que nós vamos comentar hoje é por conta do nosso próprio tempo. Então, podem os espíritos, aí não estão falando de espíritos, quando Kardec fala isso, são os desencarnados, podem eles dissimular os seus pensamentos? Gente, não tem como. Como nós dissemos, nós estamos, no mundo espiritual, os espíritos estão, assim como nós, tá? Nós aqui também, encarnados, o mundo espiritual nos envolve. O nosso pensamento, ele já lança no fluido universal a fotografia dele. Então, mesmo aqui num corpo de carne, eu não consigo enganar os espíritos. Eu posso enganar os seres humanos que não vão conseguir ver essa tela mental, que não vão ter acesso a este fluido, a este quadro onde eu exprimi o meu pensamento. Mas no plano espiritual, não. Você não consegue dissimular, por quê? Aí é onde eu falei para vocês, que Jesus diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, tudo aquilo que você pensa, as suas sensações, as suas emoções, elas vão automaticamente alimentar os seus pensamentos. Onde está o teu tesouro, não estará o teu coração? Não é exatamente os nossos desejos que alimentam os nossos pensamentos? Então não tem como você dissimular, não tem como você enganar o mundo espiritual, tá? A gente tem um exemplo, inclusive, do nosso lar, daquela irmã que chegou lá nas portas e batendo, queria entrar, pedindo: pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda e tal. E André Luiz, quando viu aquilo, ficou todo condoído: nossa, mas ela está precisando, está pedindo de ajuda, a gente não vai abrir o portão para ela? Aí eles mostraram: André Luiz, peraí, deixa eu só ampliar um pouquinho a sua capacidade ou a sua visão para você identificar. Olha lá, veja a tela mental, veja o que está ao seu redor, veja o fruto dos seus próprios pensamentos, ou aquilo que ela carrega por dentro. E ali, depois dessa ampliação, André Luiz conseguiu ver. Eu até não lembro da quantidade, não sei se é coisa de mais de 50 abortos que ela tinha feito ou colaborado no plano espiritual. Aí logo quando eles falaram que não ia abrir, aí ela já se revelou, já se rebelou, já começou a brigar, a xingar. Então veja, lá a gente não consegue dissimular, sobretudo para aqueles que estão numa situação melhor do que a nossa, tá? E outra parte da pergunta, Kardec vai falar: peraí, então podemos ocultá-los dos outros? Gente, ocultar da mesma forma, não. Por quê? Porque eu já lancei no fluido universal. Mas tem espíritos ou tem pessoas que não conseguem ver o pensamento. Mas, igual no caso do André Luiz, não, mas é porque André Luiz não estava preparado. Eu não vou nem dizer a nível de evolução. Ele não estava preparado para ver. Se você quiser ou tiver na relação com o espírito superior, vocês acham que vão conseguir identificar ou ler os pensamentos de um espírito superior? Não, por quê? Porque a vibração estará muito mais elevada. Então não tem como nós vermos, tá? Então,
É possível ocultá-los? Não, porque eu pensei, eu já lanço. Por que eu lanço? O meu perispírito, ele também é formado do mesmo fluido cósmico universal. Se ele é formado do mesmo fluido, nós estamos completamente interligados. E eu pensei, eu já estou lançando aquela mensagem. Então, não tem como eu esconder. Opa, pensei, deixa eu cortar isso aqui, volta pensamento. Não, eu não consigo fazer isso. Depois que eu pensei, eu já lanço, né? A Joana está colocando aqui, sim, é onde nós podemos dizer que as máscaras caem. Por quê? Não tem como, gente. Por isso que nós precisamos mudar os nossos próprios desejos. Por quê? Porque são os nossos desejos que é a matéria-prima dos nossos pensamentos. Por isso que a gente fala, toda mudança ela vem lá de dentro. Não tem jeito de eu mudar de fora para dentro. Eu tenho que mudar sempre de dentro para fora. Começa lá no seu íntimo, nos seus desejos, depois nos seus pensamentos e automaticamente nos seus comportamentos. A gente para por aqui. No nosso próximo encontro a gente continua. E com certeza no próximo a gente termina essa parte das relações no além-túmulo. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma excelente noite, sintam as bênçãos e a proteção de Jesus e que essas informações, que esses conhecimentos possam nos auxiliar a mudar os nossos comportamentos. Muita paz e até o nosso próximo encontro.